Essa lição maravilhosa que vai falar sobre a promessa e a obediência. Vamos ler todos juntos esse texto aqui? 1, 2, 3. A Bíblia apresenta uma relação de promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Então, já podemos aqui tirar para nós uma relação, bem forte entre a promessa, ou seja, Deus fazendo promessa ao ser humano, mas essas promessas que Deus faz, ela está atrelada à obediência. Isso nós vimos no povo de Israel desde o início e também para nós que fazemos parte da igreja. Por isso que as primeiras lições, nós vimos aqui que falamos sobre a promessa de Deus para Israel, depois o Hector, evangelista Hector, que dele foi consagrado também de evangelista, não foi? Diácono, já estou profetizando ele. O Hector, as promessas de Deus para a igreja, e agora nós estaremos estudando qual é a relação entre tanto a igreja quanto o povo de Israel com relação a este tema obediência. E ele continua, ou seja, ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra, tá? Desde o início, nós vemos ali os primeiros 5 livros da Bíblia, Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Juntos? Oxa, vamos de novo, bem forte. Gênesis. Isso, então nós temos, quem escreveu esses livros? Moisés, Então nós vemos ali, no princípio, Moisés, ele teve essa oportunidade de trazer de Deus para nós essa palavra, E até hoje nós vemos que existe um grande desafio da ciência de entender, como que o mundo foi criado. E aí existem especulações de todo jeito, A ciência querendo explicar o início da criação, mas Moisés, ele recebeu de Deus essa instrução, e lá, no livro do Gênesis, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso é para nós, como cristãos, é fundamental nós entendermos que esse Deus que nós servimos, um dia, ele criou este mundo. Esse mundo foi criado por Deus e nos colocou aqui para que nós pudéssemos habitar. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? E aqui agora é o que eu disse no início, a relação entre promessa e obediência. E aí nós vamos ver que não é excludente, ou seja, você não pode excluir o Antigo Testamento e entender só, nós partimos aqui só do Novo Testamento. Não, nós vemos que existe uma relação muito forte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os judaizantes, as pessoas hoje, os judeus ortodoxos, eles não entendem, eles não aceitam o Novo Testamento porque eles não creem em Jesus como Messias. E hoje, essa palavra que nós estudamos, que é a palavra de Deus, que antigamente foi escrita, por em torno de quantas pessoas escreveram a Bíblia mesmo? Vamos fazer aqui quantos autores a Bíblia tem? 40 autores, não é isso? Quanto tempo mais ou menos essa Bíblia foi escrita? Em torno de 1.500 anos. Imagine só um livro escrito em torno de 1.500 anos, 40 pessoas escreveram com sinceridade. Seria uma torre de Babel se Deus realmente não fosse aquele que inspirasse esses homens. Isso tanto é verdade que eles procuram, A gente estuda porque a gente quer realmente saber mais de Deus, conhecer as Escrituras. Nós temos a oportunidade de hoje ter, pessoas que estão aqui, comentários, que é o que a gente está tentando aqui hoje, também estudar em cima de comentários que outras pessoas fizeram, mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que eles querem sim achar alguma brecha, para dizer assim, essa Bíblia que vocês carregam ou estudam, ela tem alguns erros, mas não existe erro. A Bíblia toda, ela se completa, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então aqui nós veremos,
esse concerto lá atrás sendo reafirmado também no Novo Testamento. Obediência no Antigo Testamento. Como que essa relação de obediência no Antigo Testamento? Então diz assim, olha, juntos, 1, 2, 3. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horeb, Deuteronômio 29, 1, Êxodo 19, continuando. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. O que está escrito lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3? Quem pode me ajudar? O que está escrito? 1, 2, 3, quem lembra? Qual é a promessa que foi feita? Vou ler aqui, ó. Diz assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já estudamos isso sobre a promessa de Deus feita lá em Abraão. E aqui, quando lemos no capítulo 22, no verso de número 8, que diz assim, olha, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Quando nós olhamos aqui no Antigo Testamento, nós vemos esta palavra. Imagine só, né? Naquela época, quando Abraão, nós conhecemos a história, né? O que estava acontecendo aqui? Deus, ele estava exigindo de Abraão agora o seu único filho, aquele filho que realmente ele havia prometido a Abraão, e agora o mesmo Deus exige que Abraão agora dê o seu filho. Porém, né, nós vemos aqui que disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E a pergunta que eu faço agora, onde essa relação acontece lá no Novo Testamento? Um versículo bíblico que vai justificar esse texto, que aqui é que a gente acabou de ler. Vocês lembram? Nos Evangelhos? Vamos ver aqui. Vocês lembram? Foi um dos evangelistas que falou isso, que aqui justifica justamente o que Abraão disse, olha, o cordeiro, Deus proverá para si o cordeiro. João, já vou ajudar. João, o que João falou? Joel, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo a relação que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Está vendo como as promessas que Deus fez lá atrás, elas se cumprem no Novo Testamento? Então existe uma forte relação. Nós temos essa certeza, né, que o concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horeb era uma reafirmação que já tinha sido prometido em Gênesis para Abraão, depois, né, para todos os outros, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, as promessas de Deus, elas não falham. Deuteronômios 29, 1, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do deserto que fizera com eles em Horebe, ou seja, reafirmando o concerto que havia feito. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia, e aqui quando eu faço essas leituras, meus irmãos e aqueles que estão nos assistindo, nós estamos dentro das nossas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical do 4º trimestre, tá? Então todos esses tópicos aqui, eles estão bem encaixados, estão certinhos dentro dos tópicos da lição da Escola Dominical. Se você acompanhar a lição, você vai ver que todos esses slides aqui estão dentro do que a gente está falando. No deserto de Horebe, reafirmando, né? Ficou patente que o concerto divino exigia uma santa obediência do povo, para que fosse bem sucedido entre as nações. E a gente sabe, nós já estudamos isso, né, que por que Deus escolheu a nação de Israel? Porque Deus, lá, vocês lembram que nós estudamos, que a idolatria, ou seja, a corrupção, né, o distanciamento de Deus já estava naquela época. Então Deus, ele queria novamente
fazer com que o seu nome pudesse ser realmente o nome que todas as nações do mundo pudessem conhecer e saber que Ele é o Deus verdadeiro. E aqui nós vemos que esta, fosse bem sucedida entre as nações. A nação de Israel foi escolhida por Deus. Se diligentemente ouvirdes, juntos, 1, 2, 3, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só que maravilhoso, que promessa maravilhosa. Imaginar o seguinte, olha, diligentemente ouvirdes, o que seria isso? O que seria diligentemente ouvirdes? Irmã Maria José, fala, irmã Maria José, a senhora que é professora de português, explica para mim, o que é esse diligentemente ouvirdes? Ó. Diligência é uma verificação in loco, no local. Então, diligentemente, que as nossas ações contribuam, para ouvir a palavra de Deus. Não só ouvir, mas junto com esse ouvir vem a prática também. Prática também, E aí ele diz mais, É diligentemente, ou seja, toma cuidado, observa, detalhe, a coisa é muito detalhada, Então, não só ouvir. Por isso, já viu lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, o que diz lá? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque às vezes, o que acontece? A gente escuta, mas não ouve. Quantas coisas a gente escuta o dia inteiro, não é isso? As pessoas vão falando, a gente está escutando as pessoas falarem, mas a gente às vezes está ouvindo mesmo. Então esse ouvir diligentemente presta atenção, olha o que Deus está falando, olha os detalhezinhos que tem aí nessa fala de Deus para o ser humano. E aqui, olha, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar. O que seria propriedade peculiar, Luciane? Explica aí. O que seria essa propriedade peculiar? Fala, Ju. Que é propriedade dele, propriedade exclusiva, Propriedade que realmente Deus, Ele diz assim, olha, vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. Então olha que interessante, Imaginar de todas as nações do mundo, por isso que Israel é visado no mundo todo. Já falamos sobre a história de Israel aqui. Por que eles querem destruir Israel? Não adianta, porque Deus disse, olha, se diligentemente para eles, se vocês ouvirem a minha voz, guardares o meu concerto, sereis minha propriedade peculiar, é meu. Não tem ninguém mais que vai tomar da minha mão, porque eu é que estou escolhendo vocês, vocês só vocês. Não tem outra nação no mundo, é peculiar, é meu. Dentre todos os povos. E aí ele diz, porque toda a terra é minha. Foi Ele que fez a terra, foi Ele que fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele continua, Pela sua obediência, o povo seria o quê? Um reino sacerdotal, um povo santo. Vamos juntos? 1, 2, 3. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então ele, recebendo isso, ele tinha que passar, e o povo tinha que ouvir diligentemente isso, o povo tinha que atentar para isso, se eles quisessem ser bem-sucedidos. Então aqui nós vemos que fala nessas palavras, diz isso, para que eles possam ouvir isso com muito cuidado, para que eles não venham cair ou sair da minha presença. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor, para viver as promessas em toda a peregrinação no deserto. Mas a gente sabe o que aconteceu com a saída do Egito para caminho de Israel. O que aconteceu no meio? Quais são as pessoas que saíram lá? Foram só mesmo os puros? As pessoas, os israelitas puros? Saiu quem mais, Geraldo? Fala, Geraldo, no microfone. Passa o microfone para o Heraldo, só para ele. Gosto do Heraldo aqui, com o Heraldo, eu sempre não, Heraldo, bati a bola aqui na sala dos professores. Aqui.
saíram outras pessoas também. E até chega-se à conclusão de que entre essas pessoas que saíram lá junto com o povo de Israel, veio Agar. E depois você vê o problema que está entre aí os árabes e os judeus, os israelitas. Quer dizer, veio essa mistura, a Bíblia diz que é uma mistura de pessoas. E chega a dizer um vulgo, né? Exatamente. Um vulgo. Ou seja, uma mistura de pessoas. E essa mistura de pessoas é que veio trazer problema para a nação de Israel. Esses é que veio trazer dificuldade para o povo de Israel. Então, quando Moisés fala ao povo, olha, vocês precisam assim, 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 ouve atentamente, presta atenção, né, que vocês são a propriedade peculiar. Quantos mais ou menos que saíram do Egito? E total, mais ou menos? 3 milhões, diz que mais ou menos em média 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. Essas pessoas tinham uma promessa, né? Essas pessoas foram tiradas ali do Egito, e Deus prometendo para ele um lugar de bênção. E aí, né, precisava que eles entendessem, antes de entrar nessa terra, eles precisavam saber o que é que Deus queria deles. Como que eles seriam uma nação sacerdotal, né, que eles já sabiam antigamente como eram os sacerdotes, o que faziam, quais eram realmente o que a nação tinha que adorar, como que a nação tinha que adorar, e ali eles, né, promessas em toda a peregrinação no deserto. Agora o subtópico 1:2, né, diz assim, olha, a geração de rebeldes, olha só, está vendo aqui, ó, a geração de rebeldes, infiel dos israelitas, pereceu durante os seus 40 anos de peregrinação no deserto. Lembram lá? Esse Moisés, a gente sai de lá, tinha o que lá no deserto? Tinha pepino, no Egito, tinha pepino, tinha tudo, tinha carne, tudo. E agora a gente está fazendo o que aqui no deserto? Comendo esse maná, essa coisa aí. Nem a sandália deles, né? Por quê, irmãos? Porque promessas de Deus não falham. E se Deus prometeu, entenda, Ele vai cumprir as suas promessas. Não foi e não é diferente com o povo de Israel. Então Moisés reuniu o quê? Novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Então, ou seja, precisava de reforçar, reafirmar aquilo que ele já havia prometido. Juntos, 1, 2, 3. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Deuteronômio 29:1. E ali, olha, a escolha do nome Deuteronômio, ou seja, traduzido pela Septuaginta, se deve ao fato de que o livro apresenta uma repetição e uma explicação da lei dada a Moisés no Monte Sinai, como se fosse uma segunda lei. No entanto, o nome hebraico do livro, Devarim, significa palavras ou discursos, e é mais preciso e reflete melhor o conteúdo do livro. Ou seja, né, apesar de uma segunda lei, não é uma segunda lei, é reafirmação daquilo que Deus já havia falado anteriormente, tá? A exposição básica deste concerto pode ser vista em Deuteronômio. Aí, lógico, vocês estiverem em casa, leem, né, esse capítulo 4, a 26, 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldição dos capítulos 27 a 31 do mesmo livro, né? Faça essa leitura, você que gosta de estudar a Bíblia, porque é muito importante nós entendermos isso, né? Sabermos esse concerto que Deus fez com o povo de Israel. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos, ou seja, né, eles precisavam manter-se obedientes à voz de Deus, eles precisavam ser obedientes aos mandamentos, aquilo que realmente Deus queria que eles, fizessem, né, ou caminhassem em cima da vontade e daquilo que Deus prometeu para eles. As promessas provenientes da obediência diz assim, olha, o concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Então, vocês observam aqui que Deus está
prometendo a eles bênçãos materiais, sim ou não? Por isso que a Bíblia diz, né? É onde eles colocam a planta do pé, o que acontece? E é diferente para nós hoje? Não, porque as bênçãos que Deus fez lá na nação de Israel, é para nós hoje. Então nós entendemos isso, eu tenho, é Isaías falando, né? Eu sempre faço isso, né? Até uma coisa que é minha, né? Eu quando vou, às vezes, né, ter a oportunidade de começar a trabalhar em algum lugar, ir em algum lugar, né, e a gente sabe que é um começo, eu sempre coloco a planta do pé e diz, Deus, me ajuda, Senhor, porque as suas promessas diz que onde colocar a planta do meu pé, eu vou ser abençoado. Por quê? Porque eu creio nisso. Eu creio que Deus, Ele nos abençoa, porque as promessas dele para nós é de bênção. Não é só bênçãos materiais, mas aonde nós estivermos ali, nós precisamos o quê? Refletir a vontade, a presença de Deus. Então, não é somente em palavras, quando eu vi aqui o Hector falando, né, na lição da igreja, às vezes, né, nós não pregamos somente porque, às vezes, né, tem eloquência de pregar, né, de falar, mas, às vezes, só a nossa postura de cristão já ganham outras pessoas, sim ou não? Não precisa, é sem palavras, você não fala nada, mas as pessoas, olha, como lá aconteceu, nossa, esse aí é um homem de Deus, ó. Esse que está passando aí é um homem de Deus. Do mesmo modo, onde você está trabalhando, olha, essa aí, olha, ela é uma serva de Deus, é um servo de Deus. Por quê? Porque essa bênção aqui do Monte Gerezim, ela serve para nós também. Nós somos alcançados com esta bênção também, aqui do Monte Gerezim. Toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos, estabelecido nos concertos proferidos por Moisés. E aqui eu acho interessante, por quê? Porque nós, seres humanos, esquecemos muito rápido das coisas. Se nós formos ver, né, não, aqui já é o povo saindo do Egito e indo para uma terra prometida, mas se nós formos ver desde o início, né, a nação de Israel, antes, né, de ter a monarquia, quem que governava a nação de Israel? Até Samuel. Qual era o regime de governo até Samuel? Teocrático, teocracia. O que é teocracia? Quem que manda, quem que ordenava? É Deus. A ponto... Pode falar, Heraldo, pode. Desculpa. Não, isso eu quero que você participe mesmo. E tá? é interessante que um dia o povo de Israel, até Samuel, eles pedem um rei. Eles dizem uma frase tão dura, ele diz assim, queremos ser como as outras nações. Eles queriam um rei. Aquele que foi separado para ser diferente, queria ser igual. Ou seja, esqueceram, não ouviram direito, diligentemente, eles não ouviram isso, eles só escutaram. E aí o que aconteceu? Qual foi a consequência de eles não obedecerem a Deus? Ou querendo, na verdade, ser igual às outras nações? Isso que é o perigo. A igreja hoje também não é diferente. A igreja pode ser igual ao mundo? A igreja pode se comportar como o mundo se comporta? Não. A igreja tem que ser diferente. Vós sois o quê? O sal da terra. Se o sal, aí diz a Bíblia, né, que não prestar, ele vai servir para quê? Só para ser pisado, né? Para derreter, né, gelo, né? Mas o que acontece? Nós somos o sal da terra, a igreja é o sal da terra. Mas nós não podemos ser igual ao mundo. O mundo tem que olhar em nós, a luz do mundo também, né? Vós sois a luz do mundo. Ou seja, as pessoas, não, aqueles que se colocam como cristãos, eles têm que ser realmente referencial, as pessoas têm que caminhar, não? Porque a luz de Cristo está em você, você está mostrando para as pessoas o caminho certo que as pessoas devem andar. Aquele que tem Jesus na vida, as pessoas olham e dizem, nossa, aquele lá, por que a vida dele é diferente? Por que ele é diferente? Quando você vê alguém desesperado porque as coisas estão ruins, e às vezes você é um crente passando pela mesma situação, mas tranquilo, o que é isso? Qual é o diferencial? O que está diferente aí? Porque ele está confiando em quem falou? Ele está confiando em Deus, ele não se desespera, ele sabe que a situação é difícil, ele sabe que a coisa não está fácil, mas ele tem o quê? Um Deus nos céus que ouve e escuta as nossas orações, ele atende o nosso pedido, sim ou não? E aí,
Quando, ainda essa semana eu conversava com a Ju sobre isso, de alguém, né, que a gente sabe que as pessoas do mundo, eles andam de qualquer jeito, mas quando o calo aperta, aí eles lembram que existe oração dos crentes, sabia falar isso? Eles lembram que existe a oração dos crentes. Aí, irmãos, dá para você orar para mim? Dá para você fazer uma oração para mim? Aí eles lembram. Resolveu o problema, no outro dia, você já vê que já está do mesmo jeito. Né? Então o mundo é assim. E essa aqui, olha, obediência aos mandamentos divinos estabelecidos por Moisés no concerto. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Nós temos o chamado livre-arbítrio. O que seria livre-arbítrio? Pastor Fábio, livre-arbítrio, o que seria? Fala microfones, para todo mundo. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi o próprio Deus quem deu para o homem. É o direito de escolha, né? Quando eu vou exemplificar a questão do livre-arbítrio, eu penso assim: nós como homens que somos, o senhor gostaria de ter um servo do Senhor obrigado? Ele faz tudo que o senhor quer, igual um robô. Não por amor, não. Eu entendo que Deus criou o livre-arbítrio, porque Deus quer ter com Ele aqueles que realmente queiram estar com Ele. Né? Então Deus deu a opção para o homem de escolha. Deus não obriga ninguém. Nós estamos aqui nessa manhã, hoje, de livre e espontânea vontade, porque amamos a Deus. E essa é a ideia de Deus do livre-arbítrio, ao meu ver. Sim, explicação ótima. E aí o maior exemplo de livre-arbítrio foi acontecer no Jardim do Éden, sim ou não? Olha, né, escuta, eu estou sempre frisando essa expressão para vocês entenderem. Escuta diligentemente, olha, existe uma árvore lá no jardim. Tudo vocês podem comer, mas do que vocês não podem comer? O que ele falou lá? Da árvore da ciência, né, do conhecimento, do bem e do mal. Não põe a mão naquela árvore, certo? Eles poderiam não comer aquela árvore? Sim, ó, livre-arbítrio, não, se eles ouvissem, né, entendessem, mas como o pecado, capítulo 3, né, o inimigo, a serpente, entrou no mundo, o que aconteceu? Né, induzido pela serpente, opa, vou lá experimentar isso. E o diabo diz, olha, se realmente, na verdade, não é que vocês vão ser igualzinho a Deus. Deus está dizendo o seguinte, Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. Por isso que Ele falou para vocês, não, olha só a mente, né, do ser humano agora sendo bombardeado com uma indução para o mal. Só completando, pastor, fica à vontade. Para nós entendermos o peso da desobediência. Uma palavra chave. Uma palavra, desobediência. Mas a amplitude das consequências que tem essa palavra. E aqui, né, no Monte Ebal, está claro. Vocês têm, aqui ó, esse aqui é o Monte Horebe, esse aqui é o Monte Ebal. Aqui está sendo proferida bênção, aqui maldição. Você escolhe. Vocês é que têm agora o livre-arbítrio de escolher. O que vocês querem fazer da vida de vocês? Parafraseando, né? O que vocês querem fazer da vida de vocês? Vocês escolhem. Então Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Nós é que precisamos entender que se nós estamos no Monte Horebe, se nós estamos entendendo o que Deus está falando, se nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, nós estamos seguros, sim ou não? Agora, aqui, é você com você. Assuma as consequências do que realmente do modo que vocês estão agindo. Então é Deus, né, falando diretamente com o ser humano, e hoje nós temos, como eu disse, a palavra de Deus aqui, e está claro, Deus não vai ser injusto com ninguém, Deus não vai, na verdade, punir alguém, porque, não, Deus tem uma ira, tem uma raiva com o ser humano, nada disso, nós somos a obra-prima da criação, mas uma coisa é certa, Deus te deu o livre-arbítrio, você quer servir a Deus? Sirva, você quer viver uma vida de bênçãos, de vitórias, ser bem-sucedido, e bem-sucedido não quer dizer que você é rico de dinheiro, nada disso, está dizendo o seguinte, olha, você é bem-sucedido, você é um que serve a Deus, e Deus supre todas as suas necessidades,
É Deus suprindo as necessidades do ser humano, como aconteceu no deserto. Não precisou nada, Deus supriu eles com tudo. Mas mesmo assim, gente reclama. Ah, mas eu não... Né? Pastor Fábio? Porque a bênção de Deus enriquece. E não... acrescenta dores. Né? Deus não é Deus de confusão. Então, tudo aquilo que está dentro de uma ordem, Deus está ali. Gerou dúvida, gerou uma certa confusão, Deus não está. Não está no negócio. Fato. Né? Deus não é Deus de confusão. E diz, portanto, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha uma relação direta com o cumprimento da promessa na vida do povo de Israel. A obediência no Novo Testamento. Vamos lá agora. Hebreus 8 apresenta os aspectos do Antigo Concerto, mostrando o quanto ele aponta para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Por que eu fiz questão de, no início, falar sobre a Bíblia? Né? Para alguns, né, só o Antigo Testamento é o suficiente. Eles são, não, para mim, Jesus, eu não creio em Jesus, né, para mim, Jesus não é o Messias, Jesus simplesmente é uma pessoa na história, né, que realmente fez história, outros nem acreditam que Jesus veio aqui na Terra. Isso é direito de cada um, é direito das pessoas de entenderem da forma que eles acharem bem, mas nós que cremos, né, crê no Senhor Jesus, que diz a Bíblia, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, mas crê no Senhor Jesus como? O que é esse crer no Senhor Jesus que ele quis dizer aqui? Que tipo de crença que nós temos que ter em Jesus? Como os judeus, né, aqueles que são ortodoxos, eles não creem em Jesus como Messias. Outros têm Jesus como um grande, assim como Maomé, assim como outros, como um grande profeta, mas Jesus não é o Messias. Jesus não esteve aqui nesta terra como Salvador. Eles não creem que Jesus morreu, foi crucificado, Jesus hoje está à destra do Pai. O Novo Testamento para ele não existe. Mas nós aqui, Hebreus diz, né, que apresenta e aponta. Vamos juntos, 1, 2, 3. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Hebreus 8:6. Então agora o escritor aos Hebreus, ele diz isso. Nós alcançamos as promessas de Deus através do povo de Israel. E onde que a gente pode provar isso na Bíblia? Uma passagem bíblica que vai demonstrar isso para nós. Fala para mim aí, quem pode... Eu também estou falando aqui, mas não estou falando que eu sei qual que é não, mas eu estou aqui... Fala para mim. Uma passagem. Que nós somos hoje considerados Israel de Deus. Fica à vontade, pode pegar, Irão. Eu entendo que quando Jesus... ele morreu, que o véu do templo foi rasgado, aí nós tivemos acesso também a essa bênção. Tipologia. Por isso que Deus fez, dos dois povos, fez um só. Nós, os judeus, somos de Deus. Certo? Nós fomos enxertados. Nós éramos o quê? A gente não prestava. A gente não valia nada. Né? Por quê? Porque simplesmente nós estávamos distanciados de Deus. A gente estava fazendo, ou seja, falando aqui a gente, mas eu digo assim, a humanidade estava totalmente fora, não crendo em Deus, não aceitando Deus como realmente que planejou, né, a vinda de Jesus aqui na terra, mas isso tudo, a igreja hoje é a agência que propaga Jesus como Salvador, Jesus como o Messias. Pastor Fábio? João